Compreender os nossos antepassados não é nada fácil. E ainda que muitas vezes a gente tenha a impressão de conhecer nossa história, algumas descobertas podem mudar tudo o que pensamos. Conheça algumas incríveis descobertas subterrâneas nesse vídeo. Número 10. Adaga do Rei Tut. A descoberta da tumba faraônica do rei Tutankhamon por Howard Carter e George Herbert em 1922 ainda é um dos maiores feitos da história da arqueologia. A tumba estava intacta, escondida em ruínas de um alojamento de trabalhadores no Vale dos Reis do Egito. Essa descoberta desencadeou uma egitomania. Foi a época de maior interesse arqueológico pelo Egito Antigo, que passou a ser parte da cultura popular. A tumba continha cerca de 5.400 itens, incluindo milhares de antiguidades que levaram quase 10 anos para serem catalogados, uma das quais era uma pequena adaga ornamentada que pertenceu ao rei. A adaga de ferro, que foi enterrada junto com a múmia, desconcertou os pesquisadores, pois era feita de um ferro incrivelmente raro no Egito, com a lâmina sem quase nenhuma ferrugem, depois de 3.300 anos. Em 2016, os avanços tecnológicos permitiram o reexame do objeto usando um espectrômetro de fluorescência de raios-x, que revelou que o metal usado era de origem extraterrestre. Os altos níveis de cobalto e níquel eram iguais aos de meteoritos recuperados do Mar Morto e eram semelhantes aos traços de outros artefatos de ferro egípcios testados em 2013. Os resultados indicaram que os antigos artesãos eram muito mais avançados do que se pensava, com eles provavelmente procurando meteoritos e fundindo eles em ferro quase 2.000 anos antes de que a tecnologia do minério de ferro se espalhasse pelo mundo. Número 9. O Homem de Piltdown. Essa descoberta é incrível, por diversos motivos bem errados. Em 1912, um arqueólogo amador chamado Charles Dawson encontrou algo com o potencial de mudar tudo o que sabíamos sobre a evolução humana. Depois de descobrir um fragmento de crânio humano em poços perto da vila de Piltdown, em Sussex, Dawson entrou em contato com Arthur Smith Woodward, um pesquisador de geologia do Museu de História Natural, e os dois começaram a cavar na área. Um conjunto de dentes, um osso da mandíbula e mais fragmentos ósseos, juntamente com ferramentas primitivas, foram desenterrados e anunciados pelos paleontólogos como evidência de uma espécie proto-humana inédita. Naquela época, as evidências para a noção correta de que os humanos evoluíram na África estavam começando a ganhar força, e o Homem de Piltdown oferecia uma alternativa conveniente e viável para membros da comunidade científica britânica, que negavam suas origens africanas. Na década de 1930, foram descobertos outros restos do início da espécie Homo erectus na África, e a descoberta de Dawson se tornou um pouco estranha, mas a crença no Homem de Piltdown continuou. Eventualmente, em 1949, a nova tecnologia científica permitiu que os restos fossem reexaminados, e o crânio tinha somente 600 anos de idade, tendo sido envelhecido intencionalmente com tinta, enquanto os dentes e o maxilar pertenciam a um orangotango ou chimpanzé, o que por muito tempo foi considerado a prova de que os europeus evoluíram de maneira diferente, foi na verdade um sofisticado embuste científico, sendo um desserviço à história, ao confundir as pesquisas sobre a evolução humana por 4 décadas. Número 8. Gatos domesticados. Pode não parecer algo tão importante, mas a discussão sobre como cães e gatos foram domesticados ao longo do tempo é algo que sempre intrigou os cientistas. A evidência mais antiga de gatos domésticos existia em representações da arte egípcia antiga, que remontam a cerca de 4.000 anos. Mas uma nova descoberta na China em 2001 apontou nossa compreensão sobre a companhia dos felinos. Arqueólogos encontraram restos de gatos na província de Shanxi, no norte da China, que datam entre 5.500 e 3.500 anos antes de Cristo, sugerindo que a domesticação ocorreu primeiro na Ásia. Os cientistas examinaram as mandíbulas de 5 gatos encontrados na área, que pertenciam a uma genética distante do gato selvagem ocidental conhecido como gato leopardo. Como os restos estavam fora dos padrões de gatos selvagens, a pesquisa concluiu que os felinos eram atraídos para regiões agrícolas, onde os roedores eram prolíficos em assentamentos com grandes armazéns de grãos. Essa nova evidência desmentiu a noção de que os primeiros gatos foram domesticados no Egito Antigo e se espalharam gradualmente para a Ásia e outros continentes. Na verdade, esses gatos aparentemente foram domesticados quando começaram a desenvolver uma proximidade com os trabalhadores rurais, devido a seu relacionamento mutuamente benéfico. O resto é história. Número 7. Rei Ricardo III. Apesar de ter sido mantido vivo pelo folclore inglês, o local do enterro do rei maníaco da Inglaterra, o rei Ricardo III, foi sempre um mistério.
com relatos populares afirmando até mesmo que seu corpo tinha sido desenterrado e jogado no rio Soar em algum momento do século XVI. No verão de 2012, porém, uma equipe da Universidade de Leicester liderou uma expedição arqueológica para encontrar o local de descanso final do rei. Usando mapas históricos, eles localizaram o terreno do convento perdido de Greyfriars, que estava abaixo do estacionamento do concelho da cidade de Leicester. Eles acreditavam que Ricardo estava enterrado ali e começaram a escavar. Pouco mais de 6 horas depois, descobriram um osso de perna humano, que os levaria aos restos de batalha do rei Ricardo III, embora ele não tenha sido identificado oficialmente até 6 meses depois. Os restos foram comprados com relatos históricos da idade, tamanho e forma corporal do rei, enquanto a datação por radiocarbono confirmou sua data de morte, e finalmente o DNA foi comparado aos descendentes sobreviventes da linhagem. A descoberta foi fundamental para desmascarar os mitos que cercavam a morte de Ricardo, que muitas vezes eram aceitas como fato, mas um dos mitos acabou se confirmando. A partir da curvatura de sua coluna, sabemos que o retrato popular do rei Corcunda é bastante real. Número 6. A Caverna Victoria. Essa caverna, em Yorkshire Dales, pode parecer uma caverna qualquer, mas é conhecida agora como a caverna que mudou a nossa história. Na primavera de 1837, Michael Horner seguiu seu cachorro até uma pequena abertura enquanto passeava, levando ele a uma caverna cheia de objetos romanos. Depois de voltar algumas semanas depois com seu patrão, Joseph Jackson, os homens descobriram uma grande câmara, a qual Jackson escavou de forma amadora e independente por mais de 3 anos. Em 1940, ele tinha encontrado tantas coisas que acabou entrando em contato com um especialista em história romana chamado Charles Roach Smith, e eles acabaram descobrindo um incrível maxilar de hiena muito antigo. A caverna provocou um súbito fascínio pela história humana e animal, e nos 30 anos seguintes rendeu diversos fósseis de animais exóticos, como hipopótamos, rinocerontes, elefantes e hienas malhadas, que viveram na região há mais de 130 mil anos, quando o clima era significativamente mais quente. Em 1870, Charles Darwin chegou a visitar a Caverna Victoria em busca de evidências para apoiar a sua teoria da evolução. Outra camada de osso do final da Era do Gelo, cerca de 15 mil anos atrás, continha uma ponta de lança, que é hoje a evidência mais antiga de que os seres humanos chegaram ao norte da Inglaterra, depois que as geleiras derreteram, sendo esse um verdadeiro tesouro. Número 5. Fósseis do dia do juízo final. É difícil imaginar exatamente o que aconteceu naquele fatídico dia, 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide gigante colidiu com a Terra na costa do que hoje é o México, destruindo toda a vida e abrindo caminho para nós, seres humanos. Para nossa satisfação, um fóssil bem preservado descoberto por 12 cientistas em 2012 parece revelar mais do que sabíamos anteriormente sobre a extinção dos dinossauros. O tesouro consiste em um emaranhado de plantas fossilizadas, peixes de água doce extintos e restos de animais enterrados em rochas e sedimentos. Esse soterramento em massa apoia a noção de que, quando o meteoro atingiu a Terra, uma cratera gigante conhecida como Chicxulub foi criada. O impacto varreu as criaturas do mar para dentro dele em questão de horas ou até minutos, enquanto terremotos e tsunamis percorriam milhares de quilômetros. À medida que minúsculas esferas de argila e vidro, conhecidas como tectitos, caíam do céu em forma de rocha derretida, a Terra era aquecida a temperaturas altíssimas, matando as criaturas que habitavam nosso planeta. À medida que o impacto esvaziava rios e lagos com as ondas, também entupiam as brânquias de peixes, coisa que pôde até ser confirmada em metade dos restos fossilizados. Esse local oferece o melhor retrato possível das ramificações que foram acontecendo no buraco gigante, melhorando a compreensão da ciência sobre o que aconteceu naquele fatídico dia. Os restos encontrados no depósito fazem dessa a primeira evidência mais clara sobre o choque que acabou com a era dos dinossauros em um instante. Número 4. Desmistificando Troia. A Ilíada de Homero é um dos grandes poemas egípcios gregos que detalham o cerco da cidade de Troia e a guerra que seguiu a isso, mas ao longo dos tempos, a existência desse lugar foi amplamente contestada. Isso é, até o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann começar a descobrir a verdade por trás da cidade fictícia. Entre os anos de 1870 e 1890, quando descobriu em Hisarlik, na Turquia, o local que poderia ter sido onde aconteceu a batalha épica. Acreditava-se que o que era essencialmente um monte de cerca de 10 metros de altura, cercado por estruturas de pedra, fosse a cidade perdida da Ilíada. Mas um olhar mais preciso depois revelou que Schliemann tinha na verdade encontrado uma cidade 1000 anos mais antiga que Troia.
Na verdade, 9 cidades de Troia foram demolidas e reconstruídas no mesmo local entre 3000 a.C. e 500 a.C., e Schliemann destruiu sem saber a maior parte das evidências, incluindo a lendária cidade do rei Príamo da Ilíada. Na década de 1990, outras escavações do arqueólogo Manfred Korfmann também revelaram que a cidade era muito maior do que se imaginava, cobrindo mais de 30 hectares, e os pesquisadores finalmente concluíram que a cidade detalhada por Homero era provavelmente um híbrido entre Troia 6 e Troia 7A. Número 3. A Máscara de Agamenon. Troia não foi a única descoberta meio errada realizada por Heinrich Schliemann. Depois de provar a existência da cidade antiga de Homero, ele decidiu descobrir mais verdades históricas no sítio arqueológico grego de Micenas, de 1874 a 1876. Foi aqui que ele fez outra descoberta que mudou a história, encontrando uma impressionante máscara mortuária dourada, que ele imediatamente atribuiu ao mítico governante grego Agamenon. Além de aparecer em Ilíada e a sua sequência Odisseia como um rei e guerreiro temível, Agamenon era um personagem popular nas tragédias gregas, e a Máscara da Morte podia provar que ele era tão real quanto a cidade em que vivia. Schliemann se baseava nas escritas de um viajante do século II d.C., chamado Pausanias. Detalhou que a localização do túmulo de Agamenon era uma cidade da Idade do Bronze, já soterrada há muito tempo. Embora a máscara se assemelhe a representações do governante fictício, essas sepulturas subterrâneas, na verdade, antecederam a Guerra de Troia em pelo menos 300 anos, significando que pertencia a um líder micênico muito mais antigo. No entanto, o nome do artefato segue sendo esse, e bem ou mal, o fascínio de Schliemann pelas histórias de Homero ocasionou outra descoberta sobre o mundo antigo. Número 2. Göbekli Tepe. Em 1994, a pouco mais de 10 quilômetros da antiga cidade de Urfa, no sudeste da Turquia, o arqueólogo Klaus Schmidt descobriu algo que mudou completamente nossa visão sobre a civilização humana. O local chamado Göbekli Tepe foi sede da descoberta de diversas pedras esculpidas que datam de 11.000 anos atrás e pertenceram a uma civilização pré-histórica que ainda não tinha desenvolvido ferramentas, nem a cerâmica. Os maiores pilares medem quase 5 metros e pesam até 10 toneladas, e a noção de que alguém poderia organizá-los em uma estrutura estável sem as ferramentas adequadas surpreendeu os pesquisadores. Entalhes em pedra e totens intrincados são anteriores aos mais antigos vestígios da escrita humana, de 3.300 a.C., e representações de seres não descritivos fornecem um vislumbre das ideias dos deuses da Idade da Pedra. Como o local não contém casas ou fazendas, Schmidt tinha motivos para acreditar que Göbekli Tepe é o templo mais antigo conhecido no mundo, criado em algum momento entre os milênios 8 e 10 a.C., antecedendo Stonehenge. Pessoas do Egito e Israel viajariam para Göbekli Tepe para celebrar o mandato dos deuses, fazendo dele um local extremamente significativo. Costumamos pensar que a civilização humana começou com a agricultura, mas como as primeiras fazendas não existiam até muitos anos depois, essa descoberta nos obriga a repensar um pouco sobre a cultura dos nossos antepassados. Número 1. Bunker da Segunda Guerra Mundial. Sob as dunas arenosas da costa da cidade holandesa de Haia, está uma rede de bunkers nazistas que se estendem por quase 5.000 quilômetros, do norte da Noruega ao sul da França, construídos durante a Segunda Guerra Mundial, como parte do plano de defesa de Hitler. Por algum tempo após a guerra, as crianças usavam esse mundo subterrâneo esquecido para brincar, mas os bunkers foram preenchidos com areia na década de 1970 e enterrados, até que autoridades holandesas decidiram tirar o pó dessas relíquias para reexpor o passado. Cerca de 870 bunkers eram a casa de soldados alemães que frequentavam a rede de túneis e estruturas, com alguns chuveiros ao ar livre. Hoje, cerca de 470 bunkers podem ser encontrados e, desde 2008, um dos maiores foi descoberto e totalmente restaurado em seu antigo estado de 10 quartos e 3 andares. O bunker escavado foi convertido no Museu Atlantic Wall Nordwijk, que agora oferece aos visitantes uma visão incrivelmente realista dos horrores da vida durante a guerra. Como Haia tem a reputação da metrópole de paz e justiça, a redescoberta dos bunkers atua como um lembrete de que a guerra também esteve ali um dia. Uma escavação arqueológica como essa é um exemplo significativo do tamanho das operações militares alemãs durante a década de 1940, e também serve para curar feridas emocionais de parentes e sobreviventes. E aí, qual dessas incríveis descobertas subterrâneas mais surpreendeu você? Conta pra gente nos comentários. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!